Você já entrou em um shopping ou passou em uma loja naquela rua comercial e falou: ué, cadê aquela loja que estava aqui? Pois é, o tempo passou, o comércio mudou e muitas lojas sumiram. Mas será que você ainda lembra delas? Mesbla, Mapping, Arapuã, Bom Preço e muitas outras. Hoje você vai descobrir e relembrar 17 lojas brasileiras que sumiram sem deixar rastros. Você lembra da Mesbla? Ela foi uma das maiores lojas de departamento do Brasil, fundada em 1912 como filial de uma empresa francesa no Rio de Janeiro. Ela se tornou um verdadeiro império. Vendia roupa, eletro, brinquedo, móvel, até bicicleta. Era tipo uma Amazon física dos anos 90. No auge, nos anos 80, a Mesbla chegou a ter mais de 180 lojas e mais de 28 mil funcionários espalhados por todo o Brasil. A chegada dos anos 90 e a concorrência dos shoppings e a hiperinflação criaram um cenário perfeito para o desastre. Tentando se proteger da alta de preços, a Mesbla fez estoques gigantescos. Quando o Plano Real estabilizou a economia, a empresa se viu com um pátio de mercadorias encalhadas em uma dívida bilionária. Em 1997, foi comprada pelo Ricardo Mansur do Mapping. A estratégia de unir as duas gigantes falhou e em 1999 a Mesbla teve sua falência decretada. Em 2022 ela tentou voltar, mas com um formato de marketplace, porém não deu certo. Agora, se você nasceu em São Paulo, provavelmente já ouviu essa frase. Venha correndo, Mapping. Inaugurado em grande estilo em 1913, o Mapping trouxe para o Brasil o conceito das grandes lojas de departamento europeias, sendo um dos pioneiros em usar vitrines de vidro e etiquetas de preço, o que era uma revolução na época. Dava para comprar desde roupas até eletrodomésticos e até fazer compras de supermercado, tudo no mesmo lugar. Era o destino das listas de casamento da alta sociedade e um ponto de encontro na Praça Ramos de Azevedo. Mas o mercado mudou. A loja se popularizou, se expandiu, mas os anos 90 trouxeram uma crise pesada. Em 1996, já numa situação financeira difícil, a empresa foi comprada pelo empresário Ricardo Mansur. Porém, a tentativa de salvar o gigante não deu certo. Com uma gestão conturbada e dívidas que passavam de R$1 bilhão, o Mapping teve sua falência decretada em 1999, fechando as portas para nunca mais reabri-las como loja física. Hoje, a marca existe em um e-commerce, mas a saudade ficou para sempre naqueles corredores vazios. Hoje, a maioria das pessoas lembram da música, mas esqueceram da loja. Você lembra da música também? Se você lembra das Casas Bahia nos anos 90, a Arapuã era a principal concorrente. Essa loja mudou o jogo do consumo no Brasil com uma palavrinha mágica: crediário. Impossível não lembrar do slogan. Arapuã, liga tudo em você. Tinha até um comercial com o Gugu na TV. A história da Arapuã começou de forma modesta em 1952, como uma pequena loja de tecidos em Lins, no interior de São Paulo, que Jorge Wilson Cimeira Jacob herdou do pai. Aos poucos, ele passou a vender também eletrodomésticos. A grande virada foi a aposta total no carnê, que permitiu que milhões de brasileiros realizassem o sonho da primeira TV a cores, da geladeira nova ou do aparelho de som. No seu auge, Arapuã tinha mais de 265 lojas pelo país. E assim como o Mapping e a Mesbla, sofreu com a economia turbulenta dos anos 90, com juros altíssimos e desvalorização da moeda. Isso foi fatal. As vendas a prazo despencaram, a inadimplência subiu e a dívida ultrapassou R$1 bilhão. Em 1998, Arapuã pediu concordata e aí começou uma longa briga judicial. As lojas fecharam, mas a batalha nos tribunais se arrastou por anos. Até que em 2020, o Superior Tribunal de Justiça deu a palavra final sobre a falência, encerrando de vez a história da loja que um dia esteve ligadona em milhões de lares. E pensar que ela era quase tão forte como as Casas Bahia, hein? Agora essa, você talvez nem saiba que ela existiu aqui, dependendo da sua idade. A Sears,
aquela gigante americana, chegou ao Brasil nos anos 40 e ficou por décadas. Era sinônimo de qualidade e status, loja elegante e produtos importados. Ela sumiu porque a Sears nunca se adaptou totalmente ao perfil do consumidor brasileiro e também seus preços eram altos. E com o avanço das redes nacionais mais populares, ela perdeu o mercado. Além disso, perdeu benefícios fiscais e não resistiu à concorrência. Em 1994, ela encerrou suas atividades aqui no Brasil, mas ainda ela existe lá nos Estados Unidos. Mas aqui virou apenas uma marca esquecida. Você lembra dela? Se você é de São Paulo ou do Sudeste, talvez lembre desse nome. G. Aronson, o bom vizinho, como dizia o bordão famoso nos comerciais. A G. Aronson, ela foi fundada em 1919 em São Paulo. Ela começou como uma loja pequena de utensílios e eletrodomésticos e com o tempo se tornou uma das redes mais tradicionais do varejo paulista, especialmente nas décadas de 1960 a 1980. A G. Aronson tinha forte presença física e chegou a ser considerada uma das concorrentes mais sólidas do setor, até perder espaço para redes como Ponto Frio, Casas Bahia e Arapuã. No final, ela acabou sendo incorporada pelo Ponto Frio nos anos 90, que pegou parte de sua estrutura e pontos comerciais, e isso decretou o fim da G. Aronson no mercado. Essa aqui é do tempo que fazer compras no centro do Rio de Janeiro era um evento. A Casa Sloper foi uma loja de departamentos de luxo, fundada no final do século XIX, em 1899. Ela vendia roupas finas, perfumes, joias, acessórios importados e era referência em elegância. Era tipo a Galeries Lafayette do Brasil. O problema é que a Sloper era muito voltada à elite carioca, mas o Brasil mudou e a classe média passou a consumir mais. Com a chegada das lojas populares e dos shoppings nos anos 70, a Sloper não conseguiu se adaptar. Além disso, seu modelo de negócio ficou antiquado e as vendas despencaram. A Casa Sloper encerrou suas atividades nos anos 70 e hoje é praticamente esquecida, mas marcou época nas famílias tradicionais do Rio de Janeiro. Você lembra dessa loja? Conte aqui abaixo nos comentários. Agora, essa loja carregava o nome do país no seu nome, Lojas Brasileiras, ou também conhecida como Lobras. Fundada em 1944, a Lobras nasceu para ser a grande rival das lojas americanas. E foi, por décadas, suas lojas ficavam próximas às dos concorrentes, disputando cada cliente unha a unha. A Lobras se tornou super popular, vendendo de tudo um pouco a preços acessíveis. No pico, a rede operou 63 unidades em 20 estados. O que aconteceu? De novo, a crise dos anos 80 e 90. A empresa foi duramente atingida pela hiperinflação e pelos planos econômicos que não deram certo. Em 1999, acumulando um prejuízo de cerca de 100 milhões de reais, a Lobras anunciou o fim de suas operações. Além disso, a crise econômica dos anos 80 e o avanço de grandes redes como Casas Bahia, Ponto Frio e Americanas tornaram a concorrência insustentável. A Zema ainda existe hoje em dia, principalmente nas cidades menores do Sudeste, mas pouca gente lembra que ela já teve uma fase bem diferente e muito maior no passado. Nos anos 80 e 90, a Eletrozema cresceu rápido e virou uma das principais redes de eletrodomésticos de Minas Gerais e região. Era comum ver uma loja da Zema no centro da cidade, com promoções, carnê e eletros para todo lado. Só que ela sofreu com a expansão acelerada e sem o controle financeiro. E com a chegada do Plano Real e com o aumento da concorrência nacional, a rede começou a acumular dívidas. Em vez de quebrar, a empresa passou por uma reestruturação pesada, fechou muitas lojas físicas e focou em nichos menores e cidades do interior. Hoje a marca ainda existe, mas aquela Eletrozema gigante que existia nos anos 90 sumiu. Se você é do Nordeste ou de São Paulo, talvez esse nome te soe familiar. Paz Mendonça. Começou como uma rede de supermercados na Bahia, cresceu demais e virou um verdadeiro império varejista. Nos anos 90, chegou a ter mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil, inclusive em São Paulo,
onde concorreu com o Carrefour e Extra. O que atrapalhou o Paes Mendonça foi que ela cresceu rápido demais e, ao expandir para regiões fora do Nordeste, não conseguiu manter o mesmo desempenho financeiro. Isso fez com que ela acumulasse dívidas, perdendo competitividade e entrando em declínio. Parte das lojas foi vendida para grupos como Bom Preço, Carrefour e G Barbosa. A marca foi absorvida aos poucos, até desaparecer no começo dos anos 2000. Você lembra dela? Agora, se você cresceu nos anos 80 ou 90, é bem provável que já tenha entrado numa loja chamada Ultralar, ou pelo menos ouvido esse nome na TV. A Ultralar era uma loja de departamentos que vendia eletrodomésticos, móveis, brinquedos, utilidades domésticas e até material escolar. Com forte presença no Sudeste e Sul do Brasil, especialmente em São Paulo, era conhecida pelos preços populares e as famosas compras no carnê. Mas por que ela desapareceu? A Ultralar fazia parte do Grupo Ultra, o mesmo dono da Ipiranga e da Ultragás. Apesar disso, a rede teve problemas financeiros sérios nos anos 90. O consumo mudou, a concorrência ficou mais agressiva e a empresa não conseguiu se modernizar. Em 1993, a Ultralar entrou com pedido de concordata e aos poucos as lojas foram fechando até sumirem completamente do mapa. Hoje é só mais uma daquelas marcas que vive na nossa memória afetiva de quem viveu naquela época. Falar em memória afetiva, se até aqui você está sentindo aquela nostalgia, já deixa aquele like e se inscreva no canal, porque ainda eu vou falar de muitas outras lojas que sumiram do mapa. Agora, olha essa, antes da internet, antes das Casas Bahia dominar tudo, tinha uma loja que era referência nacional, a Eletro Radiobras. Fundada em São Paulo em 1940, começou vendendo rádios e foi crescendo até virar uma rede nacional de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos. Ela chegou a ser uma das maiores redes de varejo da América Latina nos anos 50. Mas por que sumiu? A Eletro Radiobras foi comprada pelo grupo Pão de Açúcar em 1976. Nos anos 80, começou a desaparecer aos poucos, com as crises econômicas, e o nome foi descontinuado. Foi mais uma daquelas marcas engolidas por fusões e aquisições, e hoje é praticamente esquecida. Para muitos, o nome é apenas uma palavra estranha. Para mim, eu confesso que eu não conhecia. Mas para quem viveu naquela época, a Eletro Radiobras era sinônimo de tecnologia e prestígio. Você conhecia essa loja? Conte aqui abaixo nos comentários. Agora, essa loja foi fundada em 1950, lá no Rio de Janeiro. Se você já viu seu pai ou seu avô com um terno bem alinhado lá nos anos 80 ou 90, tem grandes chances dessa roupa ter saído lá das lojas do Cal. Especializada em moda masculina, principalmente ternos e roupas sociais, a Ducal era sinônimo de elegância acessível para o homem brasileiro. Presente em vários shoppings e centros comerciais, era o lugar certo para comprar roupa de trabalho, formatura ou casamento. Só que as lojas Ducal não conseguiu acompanhar a mudança de estilo de vida e do consumo masculino. O brasileiro começou a usar mais roupas casuais e a procura por ternos despencou. Além disso, surgiram concorrentes mais modernos e versáteis, como Zara e Renner. A Ducal perdeu espaço, não se reinventou e acabou fechando suas lojas físicas em 1986. Agora, se você morou em São Paulo ou no interior nos anos 70, 80 e 90, é bem provável que já tenha entrado ou ouvido falar nas Casas Buri. Era uma rede varejista tradicional, fundada nos anos 40, que vendia de tudo um pouco: móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa, banho e até brinquedos. Com forte presença no Sudeste e no Sul do Brasil, a Buri era conhecida pelas propagandas em rádio, TV e jornal, além de ser uma das primeiras a oferecer crediário facilitado, o famoso carnê. Inclusive, o Silvio Santos chegou a ser garoto propaganda da marca em campanhas publicitárias. Mas por que as Casas Buri sumiu? No início dos anos 90, a rede começou a perder espaço para concorrentes como Casas Bahia, Magazine Luiza e Ponto Frio, que tinham modelos mais modernos e agressivos de venda.
Em 1992, as Casas Buri foram adquiridas pelo grupo Ponto Frio, que integrou as lojas e descontinuou o nome da marca ao longo dos anos seguintes. Com isso, a Buri desapareceu do mapa. Você conheceu as Casas Buri? Lembra das propagandas dela? Conte aqui abaixo nos comentários. E essa loja aqui? O nome já entrega a proposta. Você pegava o produto e pagava direto. Simples, rápido e revolucionário para aquela época. O PegPag surgiu nos anos 70 como uma das primeiras redes brasileiras com o conceito de autosserviço, algo ainda novo por aqui. Foi sucesso por um bom tempo, principalmente em São Paulo e em algumas capitais do Sudeste, mas apesar do modelo moderno, o PegPag não acompanhou o avanço das grandes redes estrangeiras como Carrefour e Walmart. A PegPag sofreu com má administração e dificuldades em expandir e competir em preço e estrutura. E nos anos 90, sim, mais uma vez nos anos 90, entrou em uma crise financeira e acabou sendo comprada pelo grupo Pão de Açúcar, que descontinuou o nome da marca. Hoje, o PegPag é lembrado por poucos, mas foi pioneiro em transformar o jeito do brasileiro em fazer compras. Você lembra dela? Agora eu vou falar do elefante mais famoso do comércio brasileiro, o Jumbo Eletro. Nascido da fusão da Eletroradiobras com o grupo Pão de Açúcar, o Jumbo foi um dos pioneiros do conceito de hipermercado no Brasil, onde você encontrava tudo num lugar só. Nos anos 80, o Jumbo Eletro era sinônimo de modernidade. Suas lojas gigantes vendiam de comida a eletrodomésticos, de roupa a brinquedo. Ela rivalizava diretamente com nomes da nossa lista que já foram citados, como Arapuã e G. Aronson. O elefante azul do logotipo virou um símbolo de fartura para uma geração inteira de consumidores. A virada dos anos 90, no entanto, trouxe concorrentes especializados em cada setor, oferecendo mais variedade e preços melhores. O Jumbo, que vendia de tudo um pouco, começou a perder fôlego e não se modernizou a tempo. O grupo controlador decidiu focar em outra marca, o Extra Hipermercados, e a bandeira Jumbo Eletro foi sendo descontinuada aos poucos, desaparecendo sem muito alarde no final da década de 90. Se você cresceu no Nordeste nos anos 80 e 90, certamente já foi no Bom Preço para fazer compras ou pelo menos já ouviu falar dele. O Bom Preço começou lá atrás, em 1935, como uma pequena mercearia em Sergipe, e abriu seu primeiro supermercado no Recife em 1966. A partir daí, foi crescendo, virou rede de supermercados e até lançou seu próprio cartão de crédito, o famoso Hipercard, que dominou o Nordeste por anos. Por muito tempo, foi uma das marcas mais queridinhas e populares da região, onde famílias faziam suas compras do mês e usavam o slogan "Orgulho de ser nordestino". Mas você sabe o que aconteceu com ela? Mudanças de controle acionário. Nos anos 90 e 2000, o Bom Preço passou por várias mãos, do grupo Ahold ao Walmart Brasil, e foi ficando cada vez menos independente. Em 2021, o grupo Carrefour Brasil comprou o grupo Big, dono do Bom Preço, e passou a administrar essa e outras bandeiras do varejo. E desde então, várias lojas do Bom Preço estão sendo convertidas para Atacadão, Sam's Club ou outras marcas do grupo ou até vendidas. O nome Bom Preço ainda existe em algumas regiões, mas já não é mais a mesma rede independente de antes, e várias lojas foram reformuladas ou trocadas por outras bandeiras. Fundada em 1950 em Ponta Grossa, lá no Paraná, é quase impossível nunca ter passado por uma Foto Carlos se você viveu nos anos 80 ou 90. Era uma das redes de fotografia mais populares do Brasil, com filiais em várias cidades e shoppings. A especialidade era revelar fotos, fazer ensaios, vender câmeras e tudo o que envolvia fotografia analógica. Era lá que a gente levava o rolo de filme e depois voltava para ver como tinham saído as fotos da escola, de festas ou daquela viagem inesquecível. Bom, essa aqui você já deve saber o porquê que ela sumiu, né? A tecnologia, ela mudou tudo. Com a chegada das câmeras digitais, celulares com câmera e fotos online, o serviço de revelação tradicional entrou em colapso.
A Foto Carlos não conseguiu se reinventar a tempo, perdeu relevância no mercado e foi encerrando suas operações aos poucos. O fechamento ocorreu em 30 de maio de 2025, que além dos outros motivos citados, também teve motivo da aposentadoria dos sócios e da mudança de carreira dos filhos. Você viu que a década de 90 foi um divisor de águas para a maioria das empresas que eu citei aqui, né? Agora eu quero saber de você, qual dessas empresas que eu falei aqui você sente mais saudades? Lembra de alguma delas? Ou eu me esqueci de mencionar outra? Comente aqui abaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo longo e achou ele útil, deixa aquele like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!